Boa noite, pessoal. Assustei vocês? Tem que gritar, né? É o que a gente não é pentecostal, né? Quero agradecer, né? Nós como igreja, agradecer o Didi pelo servir. Ele veio até aqui, serviu a gente, né? Eu procurei músico em todas as alianças, só sobrou Didi. Não, brincadeira. Primeira pessoa que eu falei foi com o Didi e ele de pronto atendeu, né, com alegria de poder realmente vir aqui servir, e nós fomos honrados, né, com a tua presença aqui, Didi. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Valeu, valeu. A gente não apresentou a Vitória, né? Vitória, primeira vez aqui, né? Por favor, fica de pé. Didi apresenta a Vitória. Isso aí. Seja bem-vinda. Já aproveitando, né? Vamos orar pela Vitória aí para que ela tenha força, paciência. Ela precisa, né? Ótimo, gente. Que coisa maravilhosa nós termos esse tempo de comunhão, né? Esse tempo tão precioso. Eu não vou dar play no tempo ainda. Obrigado, Mauro. Maurinho, você já pode ficar aqui. Eu quero quebrar o protocolo, né? Saiu. Queria chamar os jovens aqui. Tauan. A Sabrina, ela desceu, né? Gui, Gabi. Vem, gente, vem. Emerson. O Emerson, a gente brincou há 2 anos que ele participa na aliança, mas hoje ele veio na celebração. Tiago. Que pena que a Sabrina desceu, né? Tem como alguém chamar a Sabrina, se ela pode, por favor? Obrigado. Ótimo, fiquem aqui. Então essa turma tem... Gabriel, vem. Isso aí. Ótimo, essa turma então, faltando alguns, né? A Sabrina, não sei se ela vai conseguir vir. Estão se reunindo como grupo célula aos sábados, né? Sábados à noite, aí firme e forte. Quase nunca faltam, né, gente? É um desafio que nós temos. A vida cristã, né? Então, a área mais difícil é na pré-adolescência e a juventude. Então, é o desafio que nós temos como igreja, né? Vem aí, Sabrina. Esperaram chegar lá embaixo para chamar, né? Então, gente, eu gostaria, né, além de apresentar a turma aí que está se reunindo sábados, né, de pedir para vocês, para todos nós, estarmos orando por essa turma, porque realmente é um desafio, tá? E eu gostaria de aproveitar, tem os pré-adolescentes aqui, por favor, podem vir. Hein? Não tem? Ninguém? Vem. Tem mais algum aí? Então, qual que é? Quando é para passar vergonha, ninguém avisa, viu? Fiquem tranquilos. Então, basicamente, saída do Ministério Infantil passa para o grupo de pré-adolescentes e o grupo de jovens, inclusive lembrando, depois nós vamos conversar com os pré-adolescentes, os pais dos pré-adolescentes, né, que já querem ser jovens. Existe essa transição e esse é um período onde Satanás tem atacado muito, né? Infelizmente desviado muitos jovens do caminho do Senhor. E é uma luta e a gente sabe disso. Então eu gostaria de convidar todos para ficarem de pé, por favor, que a gente pudesse, no ato de estar abençoando a vida deles, né, dos jovens, estendam a sua mão, tá? E vamos orar que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um desses jovens. A gente diz, né, o futuro da igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa celebração maravilhosa, por esse momento tão especial, Senhor, que nós estamos reunidos aqui como família, Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, Pai amado. Nós intercedemos pela vida destes jovens, Senhor Deus, que o Senhor cuida, Pai, que eles possam resistir ao maligno, Senhor Jesus. Pai amado, livra eles da
tentação, Senhor, da tentação diária, Senhor Deus. Protege eles do encanto, Senhor, do mundo, do engano de Satanás, Senhor Jesus, e que eles possam, Senhor Deus, que eles possam perseverar, Senhor, nos teus caminhos, amado Deus. Conduz cada um que está aqui, Senhor, debaixo da tua vontade, da tua graça, Senhor Deus. Que eles possam encontrar em ti, Senhor Deus, o que nós cantamos hoje, a alegria, Senhor Jesus. Porque no mundo eles não vão encontrar isso, Senhor Deus, mas em ti eles vão encontrar, Pai amado. Que o teu Santo Espírito remova as vendas, Senhor, que pode estar em cada um deles, Senhor Deus. Cuida, Senhor Jesus, e que para a tua honra e para a tua glória, Pai, eles continuem te servindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Feito. Muito obrigado, gente. Viram? Não tínhamos combinado, né? Ótimo, gente. Abram a Bíblia em Gênesis 4, do 1 ao 16. Gênesis 4, do 1 ao 16. Tem que anunciar que agora tem o chazinho da Sinara aí, né? Aproveitem. Gênesis 4, do 1 ao 16. Vamos à leitura? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, gente, esse texto, em suma, o texto que acabamos de ler, ele nos mostra uma bifurcação na história do homem. Logo após a sua queda e expulsão do jardim, a divisão fica bem clara, como na história aqui, né? Caim, então, ele é rejeitado por Deus,
mata o seu irmão, né? É amaldiçoado e expulso. Então, ele começa uma cidade, uma cultura nova, e a descendência de Caim, aqui a gente percebe um avanço muito rápido do pecado. Por outro lado, nós temos Abel, homem justo, que amava a Deus, homem cheio de fé e que tem o seu sangue derramado. A descendência de Abel, depois vem 7 Enos, e a partir deles, então, o verdadeiro culto a Deus é realizado, é feito pela sua descendência. Se a gente olhar Gênesis 3:15, aí não precisa nem virar a folha, né? Diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, esta a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E nós vemos, né, a conclusão disso na cruz. Então a descendência de Caim, ela representa a descendência da serpente. E a descendência de Abel, né, 7 Enos, da mulher. E ambos vivem em oposição. E, gente, esse texto aqui, ele é muito rico, como todos os outros textos, e nós poderíamos trabalhar tantos pontos daqui, mas o ponto que eu gostaria de estudar com você essa noite, que eu gostaria de meditar, de trabalhar, é o seguinte: o valor, né, o valor que Deus tem na sua vida. O valor que Deus tem na nossa vida e a maneira como nós nos relacionamos com Deus. O valor que Deus tem em nossa vida e como nós nos relacionamos com Deus. E eu gostaria, então, de começar com essa pergunta: como está seu relacionamento com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Senhor Jesus, que o Senhor nos guie pelo Teu Santo Espírito por meio dessa palavra, Senhor Deus, viva e eficaz, Senhor Jesus. Pai amado, que nós possamos sair daqui modificados, transformados, e que o Teu Santo Espírito opere, Senhor Deus, em nossas vidas, Pai amado. O Senhor veio até nós, Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz, o véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter livre acesso, Senhor Jesus, à Tua presença, Pai amado. Para que nós pudéssemos nos relacionar contigo e, por vezes, Deus, nós deixamos isso de lado, Pai. Que esse tema, Senhor, seja trabalhado no coração de cada um, Senhor Deus, aqui nessa noite, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, a maneira como nós nos relacionamos com Deus tem tudo a ver com a maneira que entendemos quem é Deus. Quem é Deus? Qual a nossa visão a respeito de Deus? E o que Ele representa em minha vida? O que Deus representa na sua vida? Tem cristãos que estão, talvez digamos assim, confusos, né? A respeito de quem é Deus. E essa desordem, essa confusão, ela acaba se dando na maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. Então, a gente acaba criando algumas imagens de quem é Deus, né? Aqui, uma das imagens, o Deus paz e amor, né? Esse é o Deus joia, o Deus legal, o Deus que ama, o Deus que aceita tudo. Então, esse é o Deus paz e amor. Aí, alguns outros podem ver Deus como o gênio da lâmpada mágica, né? Deus, eu vou lá, eu me comporto, eu esfrego a lâmpada certinho, vou ser um bom cristão e Ele vai resolver os meus problemas. Eu vou chegar para Ele e eu vou dizer, olha, eu tenho determinados pedidos e Ele vai me atender. E aí, de vez em quando, a gente até agradece. Para alguns cristãos,
Eles têm essa visão de Deus. Para outros é aquele senhorzinho, né, lá atrás da nuvem, cansado, que parece que está numa meditação eterna, uma coisa distante que a gente não se relaciona. Não é assim? Para outros, então, Deus, né, é aquele Deus irado, que está lá atrás da nuvem com o dedo saindo assim, quase que um raio. Não é, Didi? Eu brinco com o Didi porque no discipulado, quando a gente está... O Didi, né, ele faz bastante brincadeira, eu digo, olha que Deus vai mandar um raio. A gente brinca com isso. Então, muitas vezes nós temos visões, né, ou coisas que nós achamos que Deus é, e pessoas sérias, com tempo já frequentando a igreja, conhecendo a Deus, uma caminhada com Cristo. E todas essas, né, e muitas outras, são imagens que nós criamos de Deus. Nós somos criados o quê? A imagem e semelhança de Deus, olha que interessante, nós somos, né, a imagem e semelhança de Deus. Aí nós vamos lá e nós criamos um Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós criamos o Deus, uma caricatura, né, do que seria Deus. E perceba que isso é importante porque isso vai influenciar muito na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Nesse sentido, né? Nós podemos então cair no engano de ter essa caricatura, essa coisa abstrata de quem Deus é. Vamos pensar como que isso funciona na prática. Como essa imagem que nós criamos de Deus, ela funciona na prática. Você tem, às vezes a imagem, né, que nós temos de Deus, ela se parece mais com o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, do que a Bíblia fala do que é Deus, de quem é Deus. Então, muitas vezes, né, a gente tem traumas na vida religiosa, e a gente projeta isso, pensando que Deus ele tem alguma ligação, ou que Ele é assim, nessa perspectiva. Tem, às vezes, essas imagens, elas têm mais a ver com as questões psicológicas, pessoais, que nós passamos no passado, sejam nossos traumas ou momentos difíceis, do que Deus realmente é. Então nós projetamos essa complexidade da vida para a imagem de Deus, né? E a gente se esquece que Deus ele se revela na sua palavra. E nós precisamos conhecer a Deus pela palavra e tirar essa lente, essas pré-concepções que nós temos de quem Deus é. E aí o que acontece? A gente junta todas essas imagens e nós vamos criando um Deus Frankenstein. Só que daí um Frankenstein gospel, né? A gente vai pegando uns pedacinhos de eu acho isso, eu penso aquilo, e a gente forma esse Frankenstein. Para quem não sabe, né, o Frankenstein, filme, foi criado em 1931, né? Eu acho que ninguém estava na estreia. E era um cientista maluco que ele ia no cemitério e ele pegava membros, né, dos corpos que tinha lá, e ele queria então formar um ser humano, e ele formou o Frankenstein. Gente, na nossa vida cristã, a gente tem os nossos Frankensteins gospel, né? O Frankenstein cristão, que é uma caricatura, uma formação do que é Deus, mas é uma percepção nossa. E muitas vezes a gente deixa esse sentimento até para, criar uma barreira, né? A gente, de certa forma, não querer ver o que é Deus. A nossa cabeça, o psicológico, é uma coisa fantástica, né? Você sabia que tinha gente na pandemia que dizia que o coronavírus não existia? E talvez, eu não posso generalizar, eu não estou dizendo a gravidade. Estou dizendo que as pessoas falavam que não existiam.
Não estou generalizando, uma maioria dessas pessoas, na verdade, tinham medo do Covid. E por medo, psicologicamente, preferiam negar a existência do que enfrentar a realidade. E muitas vezes nós nos escondemos atrás dessas cortinas. Por isso, algo que nós comentamos muito aqui na Aliança, a gente bate na tecla, que a nossa vida cristã, ela tem que estar em equilíbrio. Em equilíbrio com o quê? A fé, né? A nossa vida espiritual, ela tem que estar associada com o coração e ela tem que estar associada com a mente e vivendo em um equilíbrio. Não pode ser somente só racional, porque se torna algo frio, né? Você se enfia num escritório, não convive com ninguém, não ama ninguém, está lá, é racional, uma fé racional. Ou por um outro lado, uma fé emocional, né? Aí é uma fé irracional, né? Nós não sabemos quem Deus é. Eu me relaciono com Deus pelo que eu sinto. Cuidado, então, há um equilíbrio. E quando ocorre um descompasso, quando ocorre uma desinformação, a nossa prática, o resultado, né, é desastroso. Mas quando está em sintonia, a prática na qual agrada a Deus é o verdadeiro culto. Então existe essa sintonia, né? E o que a gente vai ver que causa uma teologia, uma percepção errada? Versículo 3 a 5. Alguém gostaria de ler na NVI, por favor? Desculpa, é capítulo 4, versículo 3 ao 5. Interessante que a gente lê esse texto e fala, por que Deus recusou Caim, né, e aceitou Abel? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer quando olhamos para o texto. E aqui, gente, tá assim, ó, a resposta a gente pode pensar, né, que é muito fácil. Você imagina só, tá lá Deus, esperando uma oferta. Aí o que Abel faz? Vai lá com uma costela, uma picanha, um filezinho. Bah, Deus vê aquilo lá, né? Aí vai Caim. Caim, ele pega grão de bico, né? Linhaça. Quem que come linhaça? Né? Lentilha. Ele chega para Deus, ó, tá aqui a oferta, Senhor. Claro, Deus vai rejeitar, viu? Deus, ele come carne, gente. A oferta, né? Ela não tem nada a ver o que é. Se era fruto, se eram as partes gordas do animal, até porque depois Deus ele vai instituir a oferta de cereais. Então a questão aqui que nós não nos devemos ater apenas a questão do fruto e da carne, mas em si o que vem antes. O sacrifício aí naquele momento, a oferta, era o resultado de uma vida. Então, presta atenção aqui no texto, né? Quando o texto original ele dá a entender que quando Caim foi fazer essa oferta, ele foi de uma maneira desinteressada, uma maneira assim despreocupada. Então, para Caim, Deus não merecia nada de especial. Ele foi tratado como um qualquer, como uma pessoa comum. E aí a gente pensa, pode alguém tratar Deus como um qualquer, como um comum? Por isso Deus rejeitou. É a consequência, é o quê? A sua oferta. Então Deus rejeitou a oferta. Caim não vê Deus como prioridade em sua vida. E o que era mais importante para Caim? Era a terra. Era o fruto que a terra dava. Era o seu trabalho, era o seu sustento. A coisa que era mais importante para Caim não era Deus.
No momento da oferta, né, então, o senhor Caim pega o que encontra pela frente. Sabe, tipo assim, quando você pede para uma criança, recolhe os brinquedos, ela vai e recolhe 2, 3. Já tá bom, já fiz meu serviço. Caim, momento de fazer a oferta, ele vai lá, tem a plantação, ele acha, esse aqui está no chão, vou pegar esse aqui, esse aqui está meio com bichinho também, e vou lá levar para o Senhor. Deus não era prioridade para Caim. Deus não era prioridade. Caim se relaciona com Deus, sabe, gente? Como muitas vezes a gente faz. Só que a gente não se dá conta, né? Você sabe que tem um exemplo bacana. Quando você tem um móvel velho em casa, né, que você quer doar, normalmente a gente não usa mais, né? Ele está lá já todo quebradinho. A gente tem medo até que o lixeiro não vai vir buscar. E aí a gente pega e doa. Não, eu vou dar isso aqui. Sabe? Você entende que essa doação não é uma prioridade? Você entende que muitas vezes a gente pega mesmo para se livrar, né? Vou me livrar desse negócio aqui, eu vou doar. É assim que Caim via Deus. É dessa forma. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que na nossa vida, na nossa agenda, no nosso trabalho, no nosso corre-corre, é assim que a gente trata a Deus. Como uma segunda, uma terceira, uma quarta opção. E aqui eu quero fazer um adendo, né, que me chamou a atenção. O estudo, né, eu estou falando sobre o nosso relacionamento com Deus, mas uma coisa muito interessante, porque aqui fala da oferta, né? E eu acho interessante, porque quando se fala da questão do dízimo, da contribuição, né, a gente fala assim, eu vou doar para Deus. Eu vou doar para Deus, né? A gente fala, eu vou ajudar a igreja. Na verdade, a gente não doa nada para Deus. A gente devolve o que Deus nos deu. Não existe doação para Deus. Vocês estão entendendo a questão da palavra? Tudo pertence ao Senhor. Dele são a terra, os céus, o mar, tudo é do Senhor. A gente não tem como doar algo para Deus. A gente devolve o que Ele nos deu. Então, Deus não aceita a oferta de Caim, e ele fica revoltado com Deus e fica revoltado com o seu irmão. E olha que interessante aqui, quando nós não recebemos o que nós achamos que deveríamos receber de Deus, muitas vezes a gente fica como? Quando nós estamos pedindo algo para Deus, nós ficamos indignados, né? Mas não somente com Deus. Quando nós temos essa figura bagunçada de Deus, nós pedimos coisas para Deus, nós pedimos bênçãos para Deus, e às vezes ela não vem, e a gente começa a alimentar dentro do nosso coração um sentimento de ingratidão, de amargura. E esse é aquela doença silenciosa que você vai fazer um exame e vai dizer, olha, tu já está com isso aí há 2 anos. A gente deixa essa amargura, essa indignação com Deus, na vertical, tomar conta do nosso coração, e ela vai criando raiz, e aí sabe o que acontece? Vai para o irmão. Aí a gente já começa a olhar assim, comprou um apartamento novo e eu nada. Pô, Deus, estou sendo fiel aqui também, né? Dá uma bênção aqui. Pô, fulano foi viajar, eu não, Deus, mas eu sou teu filho também. Então, é o perigo, né, desse pecado que nós alimentamos no coração. Primeiro, a nossa indignação, nossa ingratidão com Deus. Isso começa a respingar ao nosso redor. Nós começamos a fazer uma matemática que ela não é santa. Lembra, o pecado está à porta. No versículo 7. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve
dominar. E o resultado, então, dessa indignação, dessa amargura, é uma desvalorização, um descaso com Deus. Por que eu serei fiel com Deus se Ele não está sendo fiel comigo? Era isso que estava no coração de Caim. A visão distorcida de Deus produz um relacionamento conflitante. Visão distorcida de quem é Deus vai produzir um relacionamento conflitante. Caim, ele tinha um ídolo, gente. Era a terra. A terra, o cultivo, a plantação estava na frente de Deus. Deus estava na vida de Caim. Ele foi para a igreja domingo. Ele foi lá oferecer uma oferta para o Senhor. Ele pegou suas frutas, mas algo estava à frente. Algo estava à frente. E aí Deus, como um bom pai, versículo 12, o que Ele faz? Alguém gostaria de ler, por favor? Caim, tu tá amando a terra mais do que eu, né? Agora tu vai ficar sem ela também. E Deus, Ele é assim, porque nós, conforme vamos amadurecendo, né, espiritualmente nós entendemos uma coisa, que o ídolo, ele não é somente a estátua. O ídolo não é somente o santinho lá que a gente se ajoelhava. Muitos ídolos estão morando no nosso coração e têm tomado o lugar de Deus. E Deus, como um bom pai, isso nós devemos nos alegrar, porque se nós somos filhos, como filhos, Ele vem e nos disciplina, e Deus muitas vezes vai lá e remove esse ídolo da nossa vida. Hebreus 12:11 diz, né? No momento, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela vai produzir frutos de justiça e paz por aqueles, né, com quem forem exercitados, pelos que forem exercitados por ela. Então Deus, como um bom pai, Ele também vem e remove esses ídolos. Bom, e o caso de Abel? No caso de Abel, gente, a coisa foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Pense em Abel. Abel, ele pega o que tem de melhor da sua vida, né? Da vida de Abel. Imagina, eu fico pensando já anteriormente, devia ter aprendido isso com Adão e Eva, né? Que quando foram expulsos do jardim, já fizeram o primeiro sacrifício. E eles sabiam que eles deviam fazer sacrifícios a Deus. E Abel, ele era pastor. Imagina lá Abel. Imagina você lá, com suas ovelhinhas. As coisas mais preciosas que tu tem, né? Aquelas ovelhinhas no campo. E aí você, opa, vamos fazer uma oferta ao Senhor. Aí Abel, ele vai lá, né? Ele começa a olhar as ovelhas. A tendência, né? Deixa eu ver se tem alguma doente aqui. Ele vai escolher a melhor. Olha o princípio, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai lá, ele olha, separa, e não só a melhor, a mais nova, de todo o rebanho. Ele se dá o trabalho de escolher, e além de ele escolher a melhor, ele escolhe as melhores partes, separa e entrega para o Senhor. O coração de Abel estava onde? Estava em Deus. O coração de Abel estava em agradar a Deus acima de todas as coisas. Imagina, pensa em alguém muito importante na tua vida. E essa pessoa não mora com você. Muita gente já pensou nos filhos, né? Mas pensa uma pessoa que não mora com você, muito importante. E ela te liga e diz assim: eu vou jantar aí semana que vem.
Como que seria esse jantar? Você ia ficar a semana inteira pensando, né? Pá, fulano vai vir aqui semana que vem. Nossa, o que nós vamos fazer? Vai, eu vou organizar. Você tira tempo, você dispõe do seu amor, você prepara uma refeição com carinho, você está se doando para aquilo. E quando vem a pessoa, é uma alegria, porque você está lá junto com ela, você está comemorando, você está festejando. Por quê? Por que você faz isso? Por quê? Gosta da pessoa. Essa pessoa é muito importante para você. Essa pessoa é muito importante para você. Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Deus realmente, Ele tem ocupado esse espaço na tua vida? Sabe, às vezes as caricaturas, as imagens que nós criamos de Deus, se nós somos que nem Caim, Deus vai aceitar. Deus vai aceitar. Sabe um exemplo? Estava conversando com um jovem em específico, e aí questionando sobre uma questão, né, da vida dele, e me respondeu assim, não, mas Deus é amor. Ele vai me entender no final das contas. Eu disse, olha, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia até fala que Deus é amor. Mas Ele não ama o teu pecado. Ele não ama a tua conduta que desagrada a Ele. E o jovem, né, continua insistindo nisso. Sabe por quê? É uma caricatura, uma imagem de Deus. Não conhece o Deus da Bíblia. Hoje, para os jovens, aí, já que a gente está falando de jovens, falamos de jovens, né? O mundo vende que é o amor teen, né? Sem fronteiras. Não existe qualquer relação de amor, você não pode criticar, você não pode sequer tecer alguma opinião, porque ou você vai ser preconceituoso, ou tantas outras coisas. Porque se é amor, você tem que aceitar. Independente do que for. Até se um homem de 50 anos quer se relacionar com uma menina de 12. Mas se é amor, a gente não pode criticar. E esse amor sem fronteiras, a gente olha para Deus e diz, Deus é amor, né? Então se Deus é amor, beleza. Aceita tudo? Vocês estão entendendo como a maneira que nós nos relacionamos com Deus tem a ver com a prioridade. E a prioridade está em conhecer a Deus, gente. A prioridade está em a gente se dedicar. E concluindo, né? Se dedicar como? Participação nos grupos células. Sabe, estudar, anotar. Mas não só isso, colocar em prática. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Conhecer a Deus por meio das celebrações. Hoje o dia estava tão bom, né? Lá no parque e tal. Vou ficar por aqui. Prioridade. Leitura da palavra de Deus. Sabe? Vejo que o pessoal tem formado grupos de leitura, conhecer a Deus por meio da leitura da palavra, vida de oração, se relacionar com Deus, conhecer a Deus. Mas a gente está tão sobrecarregado, gente. A nossa agenda, o nosso dia a dia está com tantas coisas, que Deus está, parece que brigando assim para conseguir um espacinho. Como que a gente tem se relacionado com Deus? Ele realmente é uma prioridade, né? Por fim, eu quero compartilhar 2 versículos, vocês não precisam abrir.
em 1 João 3,12 diz o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Segundo versículo, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, olha essa parte final, gente. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. E ele falou nessa noite para nós. Abel falou, sabe o que ele falou? Que independente do resultado, o que mais importava na vida de Abel era Deus. E nós cantamos a música que quando eles fecharam os olhos, partiram o pão, eles abriram os olhos e eles viram quem? Um dia os nossos olhos vão ser fechados e nós vamos estar na presença de Jesus. Vai ser o banquete, vai ser o jantar tão esperado com a pessoa mais importante da nossa vida. Qual o valor que Deus tem na tua vida? Como você tem se relacionado com Deus? Baixa a tua cabeça. Fecha teus olhos e conversa com Deus. Depois eu termino com uma oração. Abre o teu coração. Amado Jesus, Pai, não tem mais nada mais importante, Senhor Deus, estar na Tua presença, Senhor Jesus, do que se relacionar contigo de uma maneira que te agrade, Senhor Deus. De ter uma vida, Senhor Deus, que te agrade. Que nós possamos ser considerados homens justos diante de Ti, Pai. Cristãos que buscam ser fiéis a Ti, Senhor Deus. Senhor Jesus, que nós possamos colocar, Pai amado, a Ti em prioridade nas nossas vidas. Nos dá esse coração, Pai, que dia após dia venha Te buscar, Senhor Deus, independente, Pai, das coisas desse mundo, Senhor Deus. Que nós tenhamos, Pai, o coração de Abel, Senhor Deus, que não mediu esforços para Te agradar, para Te servir, Senhor Deus, e nós somos gratos, porque pela vida de Abel, hoje, tantos e tantos anos depois, nós estamos aqui, reunidos, Pai, e a vida dele fala, Pai, para nós, esse exemplo, Senhor Deus, a qual nós todos queremos seguir, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos guie e nos conduza, Pai amado. Que amanhã, Senhor Deus, que essa semana não seja uma semana comum, mas seja uma semana extraordinária na Tua presença, Senhor Deus. Que nós tenhamos esse relacionamento. Remove, Pai, vendas, amarras, Senhor, que estão nos impedindo, Senhor Deus, de Te colocar em primeiro lugar, Senhor Deus. Nos dá força, Pai, nos dá coragem para prosseguir, Senhor, nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.